Olá, igreja, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rebeca do Carmo e você está no Estúdio 3, um podcast cristão. Igreja, hoje a gente está aqui nesse mês de maio, mês das mães, e a gente vai falar aqui com duas mães, igrejas. Vocês não têm noção das histórias, do conteúdo que vocês vão ouvir aqui hoje, do que elas têm para fazer a gente aprender. Eu que não sou mãe vou aprender para o futuro. Você que é mãe vai ajudar você no dia a dia, na correria, na dificuldade da maternidade. Você que é pai também tá aqui para assistir. Porque pai tem que estar junto com a mãe, né, igreja? É sobre isso, não é? Então hoje eu tô aqui com a Raquel Soares e vocês vão me ouvir falando tia Raquel. E vocês vão entender por quê no contexto da história. A gente está aqui com a Raquel Soares. Tia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por a senhora se disponibilizar e estar conosco. Sempre a senhora. A gente te ama, tia. Eu também amo muito vocês, gente. É muito bom estar aqui. E a gente está aqui com a Luciana Antonioli. Falei certo, Isso, Lu? falou Nome certinho. chique, né, igrejas? Gente, a Lu é psicopedagoga. Mãe também de duas coisas lindas. Tia Raquel também. Inclusive, deixa eu só fazer uma adenda aqui. Tia Raquel é mãe de quem? De quem? De quem? De quem? De Lelê, gente! Mas voltando aqui, a Lu é mãe de duas lindezas, que é a Sarinha e o Theo. Os gêmeos lindos. Quantos anos eles estão, Lu? Estão com 4 aninhos. 4 aninhos, gente. Eles são a coisa mais linda. E a Lu tá aqui também para falar sobre a maternidade com a gente. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ter se disponibilizado. Vamos conversar, gente? Estamos livres para falar. Mães, agora é a hora de vocês. Se soltem. E vamos começar nosso bate-papo. Bom, a gente sabe, uma das coisas que a gente queria começar conversando é essa maternidade moderna, né? Porque a gente vê, desde sempre, né? Mas antigamente, as mães eram... As mulheres, assim que se tornavam mães, largavam carreira, largavam tudo e eram exclusivamente mães, né? Com as exceções das mulheres que, de fato, precisavam trabalhar, né? As mães que antes a gente falava mães solteiras, hoje mães solos, né? E elas, de fato, precisavam trabalhar ou ainda que precisassem ajudar na renda dos maridos. Mas hoje a gente vê uma coisa, assim, muito estranha nessa maternidade. De mães que, na verdade, a gente percebe que... Não sei nem se elas não queriam, de fato, ser mães, mas que elas têm essa dificuldade de cuidar das crianças. E a gente... E vocês duas são mães que trabalham fora. Não só trabalham fora, mas estão vivendo uma maternidade solo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Falar como é que é isso, ser mãe, trabalhar fora, ter essa tripla jornada, ainda ter ministério na igreja, estar no final de semana com as crianças na igreja, instruí-las dentro da palavra. Então, como é que é isso? Eu vou começar aqui pela tia Raquel, porque ela também é mãe de duas beldades, Letícia e Larissa, que já tem a minha idade, né? Então a tia Raquel já tá um pouquinho à frente, né, tia? Sim. Então, tia, explica como é que foi essa maternidade pra senhora, assim, desde o começo. Porque eu lembro que a maternidade foi uma coisa que eu lembro. A maternidade não te parou pra nada. Nada. A senhora Nada, ia com a por barriga, uma no colo e ó... Colocar na barriga, E ia vai. pro trabalho, carregava as duas, Uhum, saía do trabalho carregando as duas. Por um tempo tive um marido, uhum, depois fiquei viúva, mas continuei uhum. carregando as duas comigo. E até hoje, nós somos, eu posso dizer, além de mãe e filhas, nós somos muito boas amigas. Uhum. Nós temos uma amizade muito legal. Fácil não foi. Carregar a criança sozinha não é fácil. Mas o tempo que eu tive com meu marido, ele me ajudou muito. Em tudo. Em questão de banho, mamadeira, de cuidados em geral. Em chegar da escola, colocar uma para fazer lição, ele ficar junto. Eu correr para fazer a comida. Então, ele me ajudou e me apoiou muito. E o apoio principal que eu tive dele foi a parte espiritual. Porque o ensinamento da criança não é só a educação, né? Entra também a parte espiritual, que é você ensinar o relacionamento com Deus,
Quando eu estou em dificuldade, quem que eu vou buscar? Deus, né? E fora a igreja. Então, sempre tive o apoio dele, graças a Deus. Mas quando eu me vi sozinha, eu falei, e agora? Mas Deus falou, você não está sozinha, eu estou contigo. E eu prossegui, continuei, e hoje tenho graças a Deus, 2 bênçãos. As 2 no louvor, junto com você. Sim. É uma bênção. 2 meninas ajudadas, realmente na palavra de Deus, elas foram bem doutrinadas. Na parte da educação, tudo que eu pude, posso fazer, continuo fazendo. Então, fácil ser mãe não é. E sozinha, menos ainda. Mas a gente consegue. A gente dá conta. Sim, né? A gente dá conta. E tia, a senhora falou uma coisa, que o tio Jorginho, né? Ele faleceu, mas antes de falecer, ele ajudava muito a senhora na maternidade. Como é? Porque eu vejo muitas mães reclamando, eu faço tudo sozinha, a maternidade vem sempre só sobre mim. Obviamente que a gente sabe que a mãe, ela tem esse aconchego com a criança, até porque a criança vem do ventre dela, ainda que venha do coração, a mãe tem essa conexão com muito mais rapidez, né? É da mãe, porque é ela que vai ser sempre a primeira. Mas como trazer o pai também para esse contexto, para que ele participe, porque a gente sabe que essa ligação, é óbvio, o pai tem que ter a responsabilidade dele entender que ele faz parte da vida dessa criança, ele tem que ter essa responsabilidade. Mas como fazer essa ligação também, né? Olha, a gente conseguiu exatamente por servir a Deus. Então, tudo que nós fazíamos era família, tudo gira até hoje, gira em torno da família. Ele não fazia nada se não contasse com a família. Então, por exemplo, ele não ia assistir o futebol se não pudesse levar a esposa e as filhas. Então, isso fez uma integração muito grande dentro da nossa família. Claro, tinha lá a mulher sábia, né? Chegar junto, marido, olha isso, marido, olha aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E ele se envolveu realmente, assim, de corpo, alma, coração, tudo. Então, é o jeitinho que a gente tem também de trazer o marido junto. A não ser que aquele, não sei fazer nada, não quero fazer nada. Aí fica meio complicado. Mas vai conversando com sabedoria, mostrando dentro da palavra o papel do pai. Não é tudo a mãe. Claro, maior parte, como nós começamos, a maior parte é nossa, sim. Então, cuidar da criança, tá ali amamentando, isso tudo é nosso. Mas põe o pai para participar. Isso ajuda muito. E aí, quando a criança crescer, ela vai saber dessa ligação que ela teve com o pai. Isso em casa hoje é muito importante. Elas lembram de muitas coisas que fizeram com o pai. Então, graças a Deus que ele se envolveu, nós conseguimos fazer isso e tivemos uma família, não vou dizer perfeita, porque não existe, mas a nossa família foi uma família muito feliz. Porque a criação de filhos, ela tem que ser compartilhada. Tem. Seja dentro do casamento, seja após o divórcio, ela tem que ser compartilhada. Tem. E aí, vamos passar para cá também, para Lu contar da experiência dela, né, Lu? Sim. Você tá as crianças estão com 4 anos, né? E você já tá nessa vida solo já 3 anos. 3 anos, né? Desde um ano de idade. Eles tinham um aninho quando a gente se divorciou. Nós temos guarda compartilhada, né? E eu acho que cabe muito às mães, porque, é claro, eles ficam conosco, né? Então, hoje eles têm residência fixa comigo. Sim. Mas eu acho que cabe a mim trazer esse pai para a vida dessas crianças, né? E das crianças para ele. Sim. Mesmo porque, mesmo estando comigo a maior parte do tempo, elas sabem que ela tem um pai. Sim. Então, independente de não estarmos mais juntos, ele é importante na vida delas. Sim. E a gente sabe que quando uma criança vira, né, adolescente, adulto, ela tem uma referência de pai e mãe, né? E se eles estão comigo, eu penso que a minha obrigação é o quê? Mostrar para eles que, independente de estarmos separados, ele é o pai. Então, eles têm que respeitar, eles têm que honrar, né? E eu acho que isso aproxima também eles de um sentimento bom, né? E vice-versa.
Porque quando você coloca os seus filhos para respeitar aquele pai também vai olhar essa criança diferente e vai trazer ela para o coração, né? Porque preparados nós não estamos, né? Nunca. Mas a gente sabe que para a saúde emocional dessa criança, ela precisa se sentir amada. E às vezes a pessoa tá longe, mas ama. Por que não? Sim. Né? Ele não tá ali no cotidiano dessa criança, mas é o pai delas e ama. Né, do jeito que ele pode, né, vendo a cada 15 dias, ou agora com uma distância um pouco maior, mas ele é presente, porque na vida delas ele faz parte. 50% é mãe e pai, né? Sim. Mesmo que a nossa carga seja um pouco maior, a nossa responsabilidade, porque começa na amamentação, essa criança é muito dependente dessa mulher, né, dessa mãe, mas ela veio de uma união de um pai e de uma mãe, né? De um homem e de uma mulher. Então, acho que cabe a nós, independente, tem muitos casais que se divorciam, tem muitos conflitos, Sim, era difícil, isso que eu ia te perguntar. É difícil no início, né? Mas a gente tem que separar, a gente tem que separar o que é nosso, né? E o que é dessa criança. A gente não pode levar os nossos conflitos para eles, né? E com o tempo isso passa. E você está criando uma criança saudável emocionalmente, que é o mais importante para ela na vida adulta, né? Preparado ninguém tá, Rê. Fica tranquila que por mais que a gente se prepare, a gente nunca tá preparado. Vai errar, né? É o ditado que dizem, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? E nasce um pai também. E Lu, você que cuida das crianças no consultório, né? Quando essas crianças sofrem um abandono paterno? Porque a gente também tem que falar sobre isso, né? A gente convive com várias mulheres, né? Dentro da igreja, fora da igreja. Quando eu trabalhava com casos de família no escritório, e eu via muito casos de mães que estavam totalmente abandonadas. Então, a mulher, ela se vê ali com uma separação, ou um divórcio, de fato, ou uma separação porque era um namorado, alguma coisa do tipo, ou só tinha um relacionamento. Ela se vê ali no estado de gravidez, que é um estado difícil, né? Que a mulher precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser acolhida. E ela tá ali sozinha. Hoje a gente vê muitos chás de revelação das mães sozinhas. Isso é tão triste, porque assim, ainda que esse pai não queira conviver com essa mãe, ele tem que fazer parte. Eu tenho uma família de amigos que meu amigo, ele engravidou a namorada. Eles eram já adultos, assim, já tinham lá para os seus 20 e tantos anos. E eu lembro que a mãe dele foi essencial durante a gravidez. Porque, assim, ele já não estava mais com a namorada. Eles brigaram logo no começo da gravidez. Mas ela falava assim, fulano, deu hora tal, arruma suas coisas no final de semana. Mas por quê, mãe? Eu trabalhei a semana inteira, quero curtir. Ela falou, não, você tem filho. Você fez um filho. Seu pai tá te levando na casa da fulana, você vai dormir lá na casa da fulana, porque ela precisa ser cuidada por você no final de semana. E a mãe dele foi super caxias, assim. E hoje, os dois, eles não voltaram a se relacionar, mas a filha cresceu num ambiente muito bom. A ponto dos avós, né, porque ele morava com os pais, os avós irem morar perto dos avós maternos, para que a criança tivesse essa facilidade de estar na casa, estar com a família paterna e estar com a família materna. Então, Lu, como é que essa mãe, que pode não ter essa meio que sogra, né? Como é que essa mãe faz quando ela se vê sozinha nesse contexto? Porque a viuvez é diferente, né, tia? Totalmente. O marido, ele não tá ali, não é porque ele quer, é porque ele não teve escolha, ele morreu. Agora, quando o homem tem essa escolha e ele não faz, como é que essas mães fazem, Lu? Sim. Eu vou dizer que no meu caso, graças a Deus, eles não têm essa rejeição. Graças a Deus. Né? Mas existem sim muitas mães que na gravidez mesmo o pai já rejeita aquela mãe, já rejeita aquela criança. Não vou dizer que eles não sentem, eles sentem muito essa falta. Mas eu acho que a intensidade da dor
quem passa muito para aquela criança vai ser o adulto. Então, se eu transmitir para aquela criança os meus conflitos, né, e tratar aquilo sempre como intensidade muito grande de dor, aquela criança vai carregar aquilo com um peso muito grande. Então, eu acho que você já está sozinho, não dá para obrigar ninguém a assumir o seu papel. Eu acho que tem coisas que a gente pode falar, pode orientar, pode pedir ajuda, mas não tem como obrigá-lo, né? Então, o que resta? Resta uma mãe com um filho. Então, cabe à mãe. Aí vai ter que ter, sim, uma ajuda terapêutica para que haja um equilíbrio emocional para poder direcionar essa criança. Mas não adianta eu colocar essa dor, essa frustração toda minha em cima dessa criança, porque ela já vai ter a dela, né? O que eu tô ali para apoiar. Porque independente de qualquer coisa, Rê, ninguém substitui o lugar de um pai e de uma mãe. Você pode até ter o apoio de outras pessoas, de um avô, de uma avó, mas é como eu te falei, a criança ela tem um pai e uma mãe, né? Se esse pai é ausente, não importa, em algum lugar ele ocupa dentro dessa criança um espaço, né? Então, se eu intensificar essa dor, o seu pai é ruim, o seu pai não tá, o seu pai não vive com você, o seu pai não quer você, eu estou intensificando essa rejeição nessa criança. E isso ela vai levar para a vida inteira. Eu posso amenizar essa dor, né? Claro que para uma mãe que está sozinha não é fácil. Ela precisa também de um apoio, de uma orientação, uma psicoterapia, alguma coisa que fortaleça a igreja ajuda muito. Eu sei que no meu início, né, do meu divórcio, a igreja me ajudou muito no apoio com os meus filhos, naquele apoio de oração, que isso é muito bom, traz muita força pra gente, né? Mas graças a Deus eu tive muito apoio. Ambos tiveram, porque não é porque nos divorciamos que ele também não precisou de um apoio. Sim, ele também teve, né? E graças a Deus hoje a gente consegue levar de uma forma mais tranquila, né? Essa separação. Porque o pai se separa da mãe, mas não separa do filho. O filho é pra sempre, né? Agora, quando realmente não há esse pai, né? Não tem como intensificar essa dor. Eu acho que o adulto, ele tem que ser adulto. Não adianta eu passar o problema de um adulto para uma criança. Eu tô ali para ajudá-la, né? Então, se eu intensificar a rejeição nele, vai ser pior. Ele pode levar isso para a vida dele, inclusive para os filhos deles, né? Então, quanto mais racional eu for, mais equilibrada emocionalmente eu for, a mulher vai dar conta. A gente dá. Mulher dá conta, né? Olha, é uma coisa que a minha avó, a gente sempre fala muito da minha avó, né? Minha avó ficou viúva também, muito jovem, e ela tinha 9 filhos. E aí todo mundo falou pra ela assim, ó, a senhora vai, divide, né? Dá para uns filhos para um, outros filhos para outro. Ela falou, não. Se Deus levou o meu marido, ele vai me dar condições para criar os meus filhos. E aí ficou a minha avó e a minha bisavó paterna, as duas, elas conseguiram criar o meu pai e meus tios. E ainda criar os filhos dos outros, porque até minha mãe foi nesse embalo aí. Então, mulher é diferente, né? A mulher faz, ela vai à frente, né? E pode falar, Lu. Eu vejo no consultório, só fazendo um link do que, né, da pergunta, né, como que faz, né, a mãe solo, né? Mas muitas vezes existe isso mesmo dentro de casa, né? Então aquele casal está junto, aquele pai vê aquela criança às vezes só à noite, aquela criança já está dormindo, quando ele acorda aquela criança ainda está dormindo, vai para a escola, enfim, vê assim, raramente nos finais de semana estão juntos, né? Então essa ausência, essa criança vai sentir, mas ela vai ter que lidar com isso, né? Então, a gente fala muito assim, que tem o pai, mas não tem, né? Ele é presente, mas ele é ausente. Às vezes a distância faz com que esse pai seja presente também. E eu já vi casos de pai solo,
né? Sim. Essa dor também é a mesma coisa. Então, assim, esse pai vai ter que levar com mais leveza para essa criança, mesmo que para ele a carga seja pesada, né? E eu acho que isso é importante a gente citar, porque muitas vezes a mãe acha que está sendo solo dentro de casa, está, né? Porque aquele pai não é presente o suficiente, não ajuda, né? Na cabeça dela. Mas essa criança, ela vai ver isso lá na frente. O importante é focar no que realmente ela precisa. Ela precisa do seu apoio como pai, como mãe, né? Isso a gente, no consultório, eu vejo muito. Apesar de eu trabalhar com crianças com deficiência, a maioria, né, que são muito mais rejeitadas do que as crianças típicas, né? As crianças atípicas são muito mais rejeitadas, né? A gente vê muita mãe com filho deficiente sozinha. Que é mais difícil, né? Eu tenho uma amiga e ela também enfrentou a maternidade solo com um filho atípico, né? Ele tinha síndrome de Down e ela viveu durante muitos anos essa maternidade solo, até que ela encontrou um marido muito bonzinho, o cara casou com ela e eles restituíram a família e agora o filho tem um pai, mas é muito difícil, né? E principalmente nesse caso da maternidade atípica, né, Lu? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A gente sabe que quando os pais, quando engravida, né? Ai, aquela alegria e tudo, pensa em tudo perfeito, nada vai dar errado. E aí chega a maternidade atípica. E antigamente não se falava sobre isso, né, tia? A gente via poucos casos, né? As pessoas... Opa! A Ciri, gente, eu não sei o que ela achou que ela tem que falar aqui também. Silêncio, querida. Então, voltando. Voltando. Então, nessa maternidade atípica, quando a mãe se vê, né? E agora a gente tem ouvido muito falar, porque as mães estão indo para as redes sociais falando, principalmente nos casos de mães com filhos autistas, né? A gente vê as mães falando sobre isso, porque ontem eu tava vendo mesmo um vídeo da mãe explicando quando o filho entra em crise. E aí uma coisa que a mãe tava falando, porque acho que um dos maiores problemas da maternidade é o que os outros vão pensar, né? E aí nessa história do que os outros vão pensar, a mãe fica desesperada. E aí eu vi que a primeira dica que a mãe dava, na hora da crise, não ligue para o que os outros vão pensar. Pensa no seu filho, deixa ele se acalmar, segura ele se ele for te agredir, segura ele se ele for se agredir ou cair no chão, segura, espera e quando ele se acalmar, conversa com ele. Mas como é que a gente pode fazer isso, Lu? Olha, Rê, eu falo que cada um é um caso, cada caso é um caso e cada aceitação é uma, né? A gente não espera. Né? Ninguém sonha e ninguém se prepara para ter uma criança atípica, mas ela vem, né? E quando ela vem, a culpa é muito grande, a gente sente uma culpa muito grande. Eu vou falar pelos meus filhos que, graças a Deus, né, estão aí, estão bem, não apresentaram e não apresentam nenhuma comorbidade de nada, né? Só que eu me sinto culpada quando eu vejo que eles fazem uma bagunça ou fazem alguma coisa, uma arte na casa das pessoas. Aquilo me incomoda, porque é como eu trago aquela responsabilidade para mim, e ela é minha, né? E quando uma criança entra em crise, a gente se sente culpado, a gente olha, né? A gente fica com medo do olhar do outro, que infelizmente é muito grande, né? A gente sabe que o preconceito é muito grande. E essa mãe sente. Agora, é um amor tão surreal. É um amor tão grande que só quem a gente acha que não pode amar mais e ama, né? Então, dói na gente quando a gente vê essa situação. Quando a gente vê que o outro vai olhar para o meu filho de uma maneira, né, que a gente não gostaria que fosse. Então, dói na gente. Dói naquela mãe. Eu fico imaginando a dor dessa mãe, né? Agora, é aquilo que eu te falei, se ela não tiver um apoio, se ela não tiver
um tratamento também psicoterápico, se ela não tiver uma sociedade ao redor que possa acolher essa mãe, eu falo que a gente tem que acolher primeiro essa mãe, esse pai, né? Depois a criança. Porque a mãe e o pai é a base, né? E para essa criança estar bem, esses pais têm que estar bem, né? Então, o cuidado da saúde mental, saúde emocional dessa família é muito importante. Ela precisa desse apoio, né? Antigamente não tinha. Antigamente não se falava tanto, não tinha nem tantos recursos, né? Hoje a gente tem mais recursos, é mais falado. Acredito que aumentou um pouco mais essa conscientização de olhar para o outro com mais respeito, né? Pelo menos se luta por isso hoje, né? Antes não tinha essa luta. Antes essa mãe levava isso sozinha, esse pai levava isso sozinho, né? E agora eu acho que os recursos são maiores, né? O que precisamos melhorar é o acesso, né? O acesso desses pais a esses profissionais que podem ajudá-los, né? Mas tem. E assim, agora vamos falar sobre isso dentro da igreja, né? Porque eu ouvi uma mãe que ela é até pastora, ela tem uma filha que eu sigo ela no Instagram, e ela tem uma filha típica, a filha dela é autista não verbal. E aí ela tava falando sobre no testemunho que ela tava pregando numa igreja, não era a igreja dela, ela tava pregando, e uma criança começou a gritar. E aí ela falou que o Espírito Santo falou pra ela, deixa essa criança gritar. E aí ela falou, deixa a criança gritar. E falou, deixa a criança gritar. Porque os obreiros já iam pra cima da criança, ela falou, deixa a criança gritar. E aí ela falou que continuou pregando, a criança se acalmou e o culto rolou. Terminou o culto, a mãe dessa criança veio falar com ela e falou assim, pastora, eu quero te dizer que hoje Jesus me libertou. Porque meu filho é autista e ele estava tendo uma crise. E foi a vez que eu voltei para a igreja, porque eu estava muito tempo sem vir à igreja, porque eu tinha vergonha do meu filho. E eu sentia que a igreja não acolhia. Então, a gente sabe que a igreja, né, falando para a tia Raquel, que a gente vai fazer uma adenda aqui. Tia Raquel, ela é minha tia da escolinha. Então, a tia Raquel já tem mais de 35 anos nessa caminhada, né? A gente não tá falando só com mães, a gente tá falando com mães que auxiliam, né, outros pais no cuidado, seja no cuidado, né, psíquico, seja no cuidado espiritual. Então, a tia Raquel, ela participou. A gente fala que a Xuxa é a rainha dos baixinhos. A minha tia é a tia Raquel, que me instruiu muito. Então, assim, como que a igreja... Porque a criança precisa estar na igreja, né? Nós falamos até quando nós estávamos falando sobre o futuro da igreja no podcast que nós fizemos em família, eu, meu pai e minha mãe. Nós estávamos falando como que a gente pensa o futuro. Qual que é o futuro da igreja? É a criança. E se a criança não tem lugar dentro da igreja? E se uma criança atípica não é acolhida dentro da igreja, quem que vai acolher essa criança? O mundo. Então a gente precisa ter essa consciência, e a gente tem falado muito isso. Depois a gente vai falar do que tem acontecido na nossa nação também. E um dos pontos que a gente tem falado na igreja todos os domingos é que meu pai tem batido muito nessa tecla. Pais, tragam seus filhos para a igreja. Pais, estejam na igreja, ainda que a igreja não tenha o total, porque às vezes a igreja não tem total infraestrutura para ter essa criança. Mas o fato da criança estar congregando é muito importante, né, tia? Muito importante. Explica como que os pais têm que fazer isso, porque no nosso caso, eu dei certo. A Letícia e a Larissa também, né? A gente entrou. Né, tio? A gente tá indo, né, igreja? Às vezes. Mas estamos caminhando. Então, assim, como que os pais devem fazer? Tem que acordar a criança cedo pra ir pra igreja? Tem. Tem, né? Tem. Ai, tadinho, ele tá tão cansado, eu não vou levar. É o que a gente ouve muito, né? Já ouvi muito. Eu passar na casa da criança para levar para a igreja. Olha, sabe o que é? Hoje ele não quer ir, não. Ele tá dormindo, ele tá muito com sono. Não tem essa. Criança
ela tem que ser instruída, ela tem que ser cuidada, preparada, e isso cabe a nós. Então, assim, ele não quer ir. Não é que ele não quer ir, ele precisa ir. Isso é a instrução da Bíblia. Ensina a criança. Então, tudo que você ensinar para a criança, ela vai carregar isso até de cabelos brancos. Então, é importante a criança ser inserida neste propósito de conhecer a Deus, de saber quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus vai fazer. Tem que ter. E assim, principalmente no assunto espiritual. Mas a criança ela tem que ser instruída na casa dela. Aí ela não tem regra nenhuma. Aí chega no trabalho, ela chega a hora que ela quer, vai almoçar na hora que ela quer, agora eu não quero fazer. Não é assim que funciona. Então ela tem que ser inserida numa instrução. A nossa de mãe, né, Lu? Como mãe a gente tem que ensinar tudo, né? Essa parte está na nossa mão. Mas você tem o apoio. Agora, a gente conhecendo o trabalho da Lu, tem o apoio psíquico. Lá na igreja a gente ajuda na parte espiritual, que várias vezes a gente já conversou. Então, é muito importante. Não tem essa da criança fazer o que ela quer. E na Bíblia está escrito que a criança que faz o que quer, ela passa vergonha para os pais. Sim. Então, cabe ao pai e à mãe. Que como é que eu quero que essa criança seja lá na frente? Ela faz o que ela quer. Não, não tem isso. Ela tem que ser instruída. E isso na igreja, com qualquer criança. Atípica, não atípica. Ela chega, ela é acolhida. E na igreja, na minha família, nós temos a Juju. Sim. A Juju foi para a igreja porque ela queria saber o que a tia Raquel ia contar na historinha. Ela chegou em casa, me viu preparando a história. Eu falei, Juju, amanhã a tia vai contar. Ela pediu pro pai dela, papai, eu quero ver a aula da tia Raquel. Eles estão na igreja até hoje. E não é porque é minha sobrinha, mas qualquer criança que chega, é isso. Sim. As da Lu, quando chegou, eu pegava no colo. Faz parte. Isso é agregar, é acolher, é amar, que é o mandamento de Jesus. Amar. Não importa como a pessoa é ou a criança é. Ela tem que ser amada. O amor é o que conta em tudo. E amar não significa deixar a criança fazer o que ela quer. De jeito Muito nenhum. pelo contrário, né? O amar significa que o não vai ser dito muito mais do que o sim. Eu lembro de cenas dos gêmeos no Bebê Conforto. E aí eles... Neném, né? Eles, assim, falando, gesticulando. E eu lembro dela falar assim, vocês estão na igreja. Agora tem que ficar quietinho. E assim, aí eu falo assim, mas será que eles estão entendendo o que ela estava explicando? Mas eles estão, tanto que eles foram, eles têm 4 anos. 4 anos eles vão na igreja. E eles já sabem, né, o que é a igreja. As nossas crianças, né, como um todo, elas já sabem, né? E são crianças que a gente fala que eles oram, que eles querem saber mais de Deus. Eles têm sede de conhecer a Deus. Então, criança pequenininha nos surpreende grandemente com perguntas que a gente nem imagina que está passando na cabecinha dela. Mas você tem que ter uma estrutura. E assim, pai e mãe. Não é vergonhoso você falar, não sei. Eu não... A criança pergunta alguma coisa. Mãe, o que é isso? Aí enrola a criança. Não. Seja franco. A verdade sempre fala mais alto. Filhinho, isso aqui a mamãe não sabe. Eu vou procurar saber para te passar uma resposta concreta. Para te passar uma resposta certa. Não é vergonha. E para ninguém. Nem para mãe, para pai, para o avô, para avó, para ninguém. Não é vergonha falar não sei. Mas procura se inteirar daquilo que a criança perguntou e passa a resposta certa. Tipo, tia, é verdade que eu posso ir para o inferno? É verdade. Tem gente que não quer falar, vai falar isso pra criança? Mas ela tem que saber. Como é que eu vou falar isso pra criança? Não. Você vai falar na linguagem dela. Mas ela pode ir pro inferno? Pode. Olha, filhinho, para ir pro céu é isso. Olha, passa direitinho. Não enrola a criança. Criança não gosta de ser enrolada. Criança gosta de verdade. E criança testa a gente. Sim. Eles às vezes te cutucam para você falar não. Então ela vai
até ouvir o não. Quando ouve o não, pronto. Então, isso aqui não é para fazer. Mas por que que não pode fazer? Explica por que que não pode fazer. Tem a festinha do Halloween na escola. Então, hoje você não olha. Mas eu quero ir, tenho que ir. Não, vamos ver por que não? Olha, a palavra de Deus diz que Halloween não é uma festa de Deus, não é algo que Deus aprova. Fala a verdade. E a criança não vai morrer, né? De jeito Porque nenhum. eu lembro que eu não fui em festinha de carnaval, eu não ia em festinha de Halloween. Não, na minha época nem tinha tanto Halloween, mas não ia em festinha de junina. Não tinha. Nunca senti falta. Teve uma época que eu estudei no colégio cristão e eles ressignificaram essas festas. Então eles faziam outros tipos de festas para que tivesse dentro do calendário, mas não eram essas. Só que depois eu fui para colégio público. E eu simplesmente não ia. Eu ajudava até a fazer as bandeirinhas, né? Porque tinha uns dias antes que a gente tinha que fazer as bandeirinhas. Mas não ia. E a gente vê hoje os pais com muita culpa. Porque tiveram uma disciplina muito rígida, né? De só não e é não, e se fizer apanha, apanha, apanha. E aí, com medo de trazer essa disciplina, sabe, fora de um contexto, né? Essa disciplina exacerbada, eles estão afrouxando demais. E aí a gente vê o que a senhora falou assim, o filho traz vergonha. A gente trabalha, assim, no trabalho, a gente consegue observar isso muito nos jovens, menor aprendiz, estagiários. Como é difícil colocá-los, instruí-los naquilo que eles querem. Como é difícil, porque essa geração, uma vez eu estava sentada com o pessoal do trabalho, a gente estava conversando sobre isso. Como tá difícil, a gente estava fazendo processo seletivo, e estava muito difícil achar jovens que obedecessem regras. E assim, gente, tem regras mais. Regra simples. Não é regra absurda, é regra simples. Horário, o chefe está falando, preste atenção, obedeça a hierarquia. Os jovens hoje têm muito problema com hierarquia. E a gente percebe que é por quê? Por causa de uma paternidade, uma maternidade que deixa essa criança fazer tudo. Aí a gente vê os pais trabalhando demais para dar coisas para os filhos, mas não estão trabalhando nos valores. Porque para trabalhar valor, dá tempo. Você precisa de tempo. Um pai que trabalha o dia inteiro vai chegar realmente cansado em casa. E assim, a gente não tá culpando esses pais, mas é conscientizar que você vai ter que largar algumas coisas no momento de ser pai e mãe para que você viva a sua paternidade e maternidade de fato, né? Então terão fim de semana que você não vai poder sair com seus amigos. Você vai ter que, é o que a senhora falou do tio Jorginho. Ele larga, minha filha e minha esposa podem ir, minhas filhas podem ir? Não vou. Não pode, não vou. Porque eu preciso abrir mão disso. Eu tive pais que abriram mão de muitas coisas. Muitas coisas que eles poderiam ter. Meu pai, uma época, ele abriu mão até de congregar na igreja que ele queria, para congregar num lugar que eu estava feliz, para que eu continuasse na igreja. E assim, ele não curtiu o lugar onde nós estávamos, mas como eu estava feliz ali naquele lugar, né? E não é que eu comandava a casa, muito pelo contrário. Aqui todo mundo sabe que se tem uma coisa que eu não faço é comandar a casa, né? Que meus pais são bem rígidos. Mas eles perceberam que naquele momento eu precisava daquilo. O apoio era pra você. O apoio era pra mim, porque eles já eram crentes velhos, eles continuariam na igreja independente de mim. Então os pais precisam ter esse olhar de também levar os filhos pra igreja. Sim. Gente, criança... Uma das coisas da criança, se você é um pai cristão, agora a gente tá falando em caso de pais cristãos, não estamos falando dos outros. Você é um pai cristão, o seu filho precisa da igreja, assim como você precisa. E essa criança não pode reinar dentro da casa. A gente vê crianças reinando dentro da casa, né, Lu? Você, com os seus filhos tão pequenos, e você tá passando bem nessa fase mesmo, né? Onde a criança testa, onde a criança vai ver até onde você vai, né? Os seus limites. Como é que é esse limite, Lu? Eu acho que hoje a gente, principalmente, eu vou falar por mim, tá?
a nossa tarefa em casa é muito grande. Então, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar deles, cuidar da casa, cuidar do que me cabe ali, né? Sim. E que é muita coisa. É muita coisa. E a oferta é muito grande. Antigamente, né, na minha época, por exemplo, não tinha tantos estímulos que nem tem hoje. Sim. Então, estímulo de consumo, tablets, celulares. Então, hoje a demanda é muito grande, né? Sim, os pais estão precisando. Eu vejo que hoje a gente precisa trabalhar muito para ter alguma coisa e poder dar alguma coisa para o seu filho, né? Eu falo que na minha casa, meus pais sempre trabalharam, né? Minha mãe, meu pai, eles sempre tiveram uma vida de muito trabalho. Mas também eu tinha eles em casa e não tinha tanta oferta, tanto estímulo, né? Eu quero, eu posso, eu preciso. Então, eu penso que era um pouco mais fácil, porque tinha já um direcionamento mais rígido, que era um padrão, às vezes, né? Acho que hoje está muito solto, porque você falou já da culpa, né? A gente tem culpa, tem muito pai que fala assim, eu não quero criar meus filhos que nem os meus pais me criaram, né? Meus pais foram muito duros comigo, eu não quero ser tão duro com meu filho. Só que isso é ruim, né? Porque essa criança vai ouvir quantos nãos na rua. Ninguém fala não que nem pai e mãe. Exatamente. Né? Não com amor, né? O não com amor. Então, quando você prepara essa criança para a vida, muitos nãos que você tem que falar. Não dá para ir, não dá para fazer, não dá para comprar. Né? Não vou comprar hoje. Eu posso até ter condições de te dar o mundo, né? Meu pai falava assim, se eu puder te dar um prédio, eu te dou um apartamento. Se eu puder te dar um carro, eu te dou uma bicicleta. Porque você tem que conquistar, você tem que dar. Você não pode dar o peixe, né? Você tem que ensinar a pescar. E é literalmente isso. E hoje não, hoje os pais querem suprir mesmo. Querem suprir uma falta deles, né? Uma falta que eles tiveram. Nem é da criança. Para aquela criança. Eu ouvi uma mãe falando assim: eu não tive mochila de carrinho. Eu fui lá na loja, eu tinha dinheiro, eu comprei a mais cara para os meus filhos e dei. E assim, às vezes a criança não precisa disso. Não é o valor. Né? Quanto foi aquilo? O que vai contar de verdade é que quando aquela criança receber algo que você deu, foi com amor. Sim. Isso conta muito mais do que eu pegar o mais caro. Ai, estou dando mais caro para o meu filho. Às vezes seu filho não quer nem o presente, ele quer a sua presença. Exatamente. Você pode perguntar para a maioria das mães com o que eles gostam de brincar com suas crianças. Eles podem ter todos os brinquedos do mundo, mas o que eles mais gostam de brincar? Panela. Caixa. Colher de pau. Cotinho, tupperware. Entendeu? Porque aquilo aproxima eles do pai e da mãe. Sim. Então eles não querem querem o brinquedo, mas o brincar, você vê, ganha um brinquedo hoje, amanhã ele já nem lembra daquele brinquedo. Porque o ato de um pai dar aquele brinquedo para aquela criança, naquele momento, aquele pai, aquela mãe estão presentes na vida daquela criança. É o ato de dar. Então, meu pai tá me olhando, ele tá me vendo, tá me dando. Pensou em mim. Então, aquilo passou o primeiro momento, ele brincou tudo ali um dia, dois, não esquece, ele quer outro, porque o que ele quer não é o brinquedo em si, mas o sentimento de ter sido visto. Aquele pai tá me vendo, tá ali, tá próximo. Eu falei, não é o presente, é a presença do momento que é mais importante, que é o que fica. Você tá falando disso, eu tô lembrando da minha infância, porque minha mãe teve que sair minha mãe, ela era uma alta executiva e ela ganhava muito bem. Quem ganhava bem dentro de casa mesmo, assim, ganhava mais na época, era minha mãe. Né? E ela tinha, na cabeça dela, ela falou: o Armando foi chamado para ser pastor, eu vou ajudar ele financeiramente para que ele possa ir tranquilo e eu mantenho algumas coisas, né? E aí Deus mandou ela sair, porque eu estava muito doente, ela precisou cuidar de mim. Então, assim, e aí meu pai ficou sozinho, tendo que trabalhar, e minha mãe teve que ficar comigo.
Não foi fácil? Não foi. A gente passou alguns perrengues. Mas eu tenho mais lembranças das partes boas do que das partes ruins. E a minha mãe fazia de uma coisa muito lúdica. Então, no dia que não tinha nada pra comer, ela fazia bolinho de chuva. Nossa, eu adorava! No dia que, assim, eu lembro uma época que a gente passou por uma crise financeira muito grande, que a gente só tinha salsicha. Minha mãe fazia estrogonofe, salsicha. Ela inventava. Então, era tão legal que até hoje, se você falar pra mim, o que você gosta? Eu adoro comer salsicha, porque essas coisas, com pouco custo. Eu lembro da minha mãe, das minhas tias, assim, elas reinventando para que, já que a gente não conseguiria ter o financeiro, a gente teria o afeto delas. Então, a gente tem muito... A minha família foi uma família muito afetuosa, né? A gente não teve muitos recursos. Depois, sim, eles começaram a viver bem e tudo mais, e a gente teve também, né? Mas eu lembro também de um brinquedo que eu tive, que era o trailer da Barbie, e ele passava, e era um carro, aí era trailer, e tinha um barco em cima, e ele abria todo, e eu lembro que eu cantava a música pra minha mãe quando saiu, eu lembro a música até hoje, e eu cantava pra minha mãe, e realmente eles não tinham condições, mas eles se ajustaram. Eu lembro que era pro Dia das Crianças, aí no Dia das Crianças não deu. Aí eles se ajustaram lá, e aí eu lembro que eu tive minha primeira árvore de Natal, porque a crente não podia ter árvore, lembra? E aí eles fizeram uma árvore pequenininha, um pinheirinho, não era aquela árvore gigantesca, era uma árvore super simples. E aí meu pai me chamou no quarto, e a gente sempre morou em Sobrado, aí ele me chamou e falou, filha, vem aqui. Minha mãe foi lá, colocou o presente, ele falou assim, a mamãe tá te chamando, aí eu desci. Quando eu vi o trailer, eu lembro que eu corria pela casa, eu subia desse escada, eu corria, falava, meu Deus, eu ganhei. E assim, foi um presente, e era um presente muito caro pra época, e eles conseguiram me dar. Mas assim, não era o presente em si. Eu percebi que eles se esforçaram pra ter aquilo, e se eu não ganhasse, também, porque eu não tinha ganhado no Dia das Crianças, eu tava tranquila, né? Tranquila. Porque quando a gente recebe afeto, né? Quando a gente recebe cuidado, eu sei que qualquer coisa, qualquer problema que eu tiver, eu posso ir até os meus pais. Eu sei que não é o dinheiro deles que me ajuda, é a base deles, né? Então, eu acho que os nossos valores hoje, como um todo, isso é mundo, né? Todo mundo tá passando por isso, seja na igreja, fora da igreja. Os valores estão muito invertidos. A gente está colocando muito valor em coisas. Material fala mais alto do que o amor. E aí quando as crianças ouvem o não que você falou, porque no trabalho você vai ouvir não, porque o chefe não tá nem aí. Olha, eu sempre falei para as minhas filhas, a palavra que você mais vai ouvir na sua vida é não. Não pode, não quero, não é você, não serve. É o que você mais vai ouvir. Uhum. Em casa, é como você falou, o pai e a mãe, para falar não fala com amor. Por quê? Porque eu te amo, então isso aqui não dá para fazer agora. Querida, esse mês a mamãe não tem dinheiro para comprar isso, mas assim que a mamãe tiver o dinheiro, a mamãe vai comprar. É diferente. No mundo não é com esse cuidado todo. Assim, não, você não serve para nada. Não, o seu currículo aqui tá ruim, não serve. Não, agora você não pode. Não, agora não é sua vez. Sim. Então, a palavra que mais se ouve é não. Então, vamos preparar essa criança para ouvir o não? Porque quando ela ouvir o não, ela não vai se chocar. Porque aquele que faz tudo, quer tudo, tem tudo, a hora do não vai ser um trauma para essa criança. E aí a gente vê quanto essa geração diz que vive uma liberdade, mas é totalmente depressiva. Porque não há limites. Porque ter limite também é necessário para o ser humano. Ele precisa de limites. Faz parte. Né? E se a gente for ver na Bíblia, quantos não Deus falou? Abraão queria um filho, não é a hora, vai ser depois. Né? O Jonas queria ir para um lugar, Deus falou, não, você vai para cá. Botou ele dentro da barriga da baleia e falou assim, você vai pra cá porque eu estou mandando. Então, a gente
Por isso que a gente precisa criar criança na igreja também, porque é para ela também entender que não é só o não nosso, é o não de Deus. E o não de Deus é pedagógico. O não de Deus é... Eu passei por uma experiência esses dias de um não que Deus me deu. E aí depois, 10 anos depois do não que Deus me deu lá atrás, ele me levou para o mesmo lugar onde ele tinha me falado não. E eu não lembrava do local. E aí quando eu passei pelo local, Deus falou assim, lembra que eu te falei não aqui? E se você tivesse continuado aqui desse jeito, você não estaria vivendo o que você vive agora. Uhum. Então, o não é necessário. Porque o pai não vai deixar a criança enfiar o dedo na tomada. Vai falar não. Sim. E não tá falando não porque não gosta da criança. Tá falando não porque ela vai tomar um choque. Então, a gente precisa... As crianças precisam aprender a isso. Não. E aí, até o que a gente tá vendo. Né? Agora que a gente tá vendo esses massacres nas escolas, né? E a gente tá vendo que são pessoas que estão orquestradas para isso. A gente sabe que tem trabalho maligno, às vezes são até pessoas que têm problemas psicológicos, né, psiquiátricos, mas também a gente sabe que um fundo de muitas pessoas que são desse tipo, são pessoas que não tiveram limite nenhum e acham que podem fazer o que quiser. Porque um menino de 13 anos que leva uma faca dentro da bolsa e mata uma professora, e óbvio, a gente não tá culpando esses pais, né? Porque a gente também imagina a dor que esses pais que estão passando por isso estão sentindo. Mas a gente percebe que eles estão sem limites, né? E nós temos orado, pedido pro Senhor, mas há um medo, né? A gente passa agora, até saiu uma campanha das igrejas, quando a gente passa em frente a uma escola, ore por essa escola. E nossas orações diárias, né? Dentro da nossa igreja a gente tem falado isso. Vamos orar pelas crianças para que o Senhor, antes delas irem para escolinha, a gente ora por elas e tem abençoado. Meus pais oram todos os dias. Minha mãe fala nome por nome das crianças. Os pais também têm orado pelos seus filhos. Mas nós estamos vendo que as crianças estão sendo brutalmente atacadas, né? Elas estão sendo, não só os professores, mas as crianças principalmente estão sendo brutalmente atacadas. Em todos os sentidos, né? Mas eu queria perguntar para vocês que estão mais inseridas, né? Como agir nesse tempo, né? Porque eu lembro que, assim, meu pai falou assim, os pais, a gente não sabia se o marido ou a esposa ia voltar do trabalho. Mas quando deixava a criança na escola, você falava, ai, graças a Deus, meu filho tá seguro, agora eu posso viver minha vida. Mas agora você não sabe se o filho tá seguro dentro da escola, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Depois da casa, a escola tem que ser o lugar mais seguro para a criança, né? E não é mais. Então, eu não sei quem quer falar primeiro sobre isso, mas o que os pais podem fazer, né? Porque eu tenho uma colega no trabalho e ela falou pra mim, ela falou assim, ela é crente também, ela falou assim, eu oro, mas agora eu deixo os meus filhos na escola com o meu coração super apertado. Ela falou assim, a escola mudou, né? Antes eles deixavam a porta aberta, agora não deixa mais. Nem os pais estão conseguindo mais ter tanto acesso à escola, né? Mas mesmo assim a gente fica com o coração, né, apertado. E você, Lu, que tá com os filhos em idade escolar, como é que tem sido isso, né? E o que você fala? E depois você fala dentro da palavra, né? O que a gente pode fazer? Olha, Rê, é uma insegurança sem igual, porque qual que é o nosso bem maior? São os filhos, né? São os nossos filhos. Quando você tiver o seu, você vai ver. e é uma dor, assim, é uma insegurança muito grande, porque toda mãe vai falar pra você, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos, sim, né? Então essas pessoas, elas estão querendo ser vistas, de alguma forma, né? Acho que tem tantas atrocidades que a gente vê diariamente, mas parece que quando mexe com uma criança, de um caso, não que os outros não tenham um peso tão grande, né? Mas de uma criança, como que aconteceu nas escolas esses tempos atrás, essas semanas atrás,
comoveu todo mundo, e todo mundo ficou muito abalado com aquilo, né? Foi muito pesado, né? E eles estão mexendo naquilo que é mais valioso para nós, né? Os nossos filhos. Então, é difícil falar para você o que fazer, porque tá tudo muito rápido, né? Não levar para a escola, eles precisam ir para a escola. Né? Lá é muito importante essa criança ser preparada também na escola, né? Deixar em casa não dá o tempo inteiro. Criar eles numa redoma de vidro também não tem como, né? Eu acredito que é o que eu faço, é orar, né? Pedir muito a Deus proteção para que eles vão em segurança e voltem em segurança, os amigos, os professores estejam ali também no mesmo propósito, né, com o mesmo direcionamento, debaixo da mesma bênção, né, de proteção, porque não é fácil. Falar hoje para um pai, não leve seu filho para a escola, não posso dizer isso. Ele precisa da escola, né? Eles já ficaram aí uns 2 anos de pandemia que causou uma defasagem gritante nas crianças, né? E ainda mais agora, né? Não dá. Então, pedir oração, pedir proteção mesmo, acho que e lutar por segurança, né? Porque a gente tem o lado espiritual, mas a gente tem que lutar também por segurança nas escolas, nas ruas, né? E mais preparo, né? E muito mais preparo, né? Preparar esses professores, preparar tanta coisa, né? A gente mexe com tanta coisa. É fácil às vezes falar assim, vai preparar um professor, ele já tem tanta coisa para se preocupar, né? E agora mais essa, né? Mas sim, eu acho que não estávamos preparados para isso, não estamos. E agora a gente precisa lutar para que a gente consiga um respaldo, né? Sim. Porque prender nossas crianças em casa não tem como. E as crianças precisam viver. É até uma instrução para eles entenderem que o mundo que eles estão não tá sendo fácil. Apesar que ninguém quer explicar para uma criança, né? Você pode correr risco de vida e dentro olhar dessa pelos escola. seus, né, Rê? Porque essas pessoas também que fazem, que são doentes, que são psicopatas, enfim, eles foram crianças. Então você também tem que olhar para os seus em casa. Eu acho que isso é muito importante. É muito fácil eu olhar o outro, né? Mas eu não vigiar os meus filhos em casa, o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, o que eles estão lendo, o que eles estão ouvindo. Gente, eu escuto muito, e principalmente no consultório, sobre privacidade de criança. Criança não tem que ter privacidade. Obrigada, Lu. Tem muitos pais que chegam em mim e falam assim, mas eu não posso, é o celular dele. Gente, criança não tem que ter privacidade. Privacidade é diferente de individualidade, né? Cada um, às vezes, tem o seu momento de individualidade, que você precisa ir lá fazer algo que é só você que pode fazer por você. Mas privacidade, criança não tem que ter privacidade, ela tem que ser vigiada. Você tem que vigiar o celular do seu filho, o celular do filho com senha que o pai não sabe. Gente, isso não pode. É um absurdo, né? Não pode. E essas pessoas, como a gente estava falando, né, psicopata, essas pessoas que fazem e cometem essas atrocidades todas, elas foram crianças. Isso não começou agora, não é do dia para a noite que isso começa. Não é do dia para a noite que a pessoa vira a chave e mudou. Sinais estão sendo dados. Então é importante você olhar o seu filho dentro de casa. Olhe, vigie, né? Vamos orar, mas vamos vigiar também. Vigiar o que ele está fazendo, com quem ele está andando, né? Então, tá faltando muito isso. É verdade. Eu recebo muitos pais que têm medo do filho, têm medo de causar uma frustração naquele filho, de mexer no celular daquele filho. Não. Porque você está protegendo o seu filho. Sim.
Você não sabe com quem é essa criança. A gente vê que hoje a internet é tão fácil, né? De entrar um pedófilo, um doido, para conversar com seu filho, para instruir. A gente vê, eu não sei se vocês lembram da época da Baleia Azul, que estava ensinando as crianças a se suicidarem. E os pais não deixam criança. Eu não sei vocês, tia, não sei o que a senhora pensa sobre isso, mas eu acho que criança não tem que ter celular. Concordo. Não tem que ter computador dentro, porque hoje em dia tem notebook, né? Mas computador para acesso de criança tem que ser em um lugar onde os adultos estão, né? Televisão ainda dá, porque tem como você controlar, bloquear muita coisa. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E hoje em dia as crianças de hoje nem assistem mais televisão, né? Mas tem que ter esse cuidado. Eu fui uma criança a minha geração é de Orkut. E meus pais tiveram minha senha até os meus 18 anos. E meu pai entrava, ele acessava, ele conversava. Às vezes eu também esquecia aberto. Ele ia ver com quem eu estava falando, como eu estava falando. E na época, eu gostava, não, eu achava chato pra caramba. Mas hoje eu percebo que foi o cuidado que eles tiveram comigo pra me livrar de muitas ciladas. Se hoje a gente tá mais inteirado na tecnologia e mesmo assim tá difícil, imagina aquela época, há 15, quase 20 anos atrás, onde os pais mal sabiam ninguém sabia o que estava mexendo, porque a internet era nova, né? Então, tia, nesse contexto que a gente tá falando, do criança não tem que ter privacidade, olhar, a senhora que já tá à frente disso porque tem filhas criadas, né? O que a senhora fez, né, durante esse tempo? Como eu falei, tudo nosso era junto. Não tinha essa coisa, essa vai ficar aqui, essa vai ficar aqui. Começa que as duas sempre dormiram no mesmo quarto. Então, assim, não tem, esse é meu quarto, eu faço o que eu quero, esse é o meu, eu faço o que eu quero. Não. Nunca teve essa, eu faço o que eu quero. Você vai fazer, vai ter os seus momentos de fazer o que você gosta. Mas se eu não instruir, vai fazer realmente o que quer. Vai pegar o celular, vai ficar o dia inteiro. Lá em casa não tinha essa de ficar o dia inteiro. Até a televisão passava uma tal de Chiquititas. Ai, eu amava, mas também não deixava. E quando eu percebi o conteúdo, eu falei, não vai mais assistir. E assim, não vai. Aí vai e faz escondido? Errado. Minha mãe não tá vendo? Não. Vou na casa da minha avó? Não também. Não vai assistir e pronto. Então, assim, é o lado que entra a obediência. Então, nós temos que criar crianças obedientes? Sim. Não é fazer criança sim, não. Ser obediente. Se eu falar não, é não. Se eu falar pode, é pode. Mas é o que a Lu falou. Os pais estão com medo. E nesse negócio de vigiar, às vezes a criança quer muito assistir o filme, alguma coisa. Eu lembro que eu tinha um filme que eu era doida pra assistir, que eu amava, que era do Rei Leão, e foi bem naquela época que o Rei Leão era do pecado, né? E a gente não podia. E aí, tudo que era dessa empresa era errado. E aí, meu pai... E eu fiquei vidrada. Até hoje eu amo esse filme. Mas meu pai foi assistir comigo. Pra ver o que estava acontecendo. O que eu estava assistindo. Então, assim, sempre quando tinha alguma coisa nova pra eu assistir, minha mãe ou meu pai, eles iam e viam comigo. Eu lembro quando eu comecei a ouvir videoclipe, meu pai ia e ele via o que eu tava ouvindo... lia a legenda, falava assim, você tá ouvindo isso daqui? Meu pai, ele não me proibia, mas ele falava assim, filha, olha isso daqui. Tinha coisa que ele falava, isso daqui não vai. Mas a maioria, ele não proibia totalmente, ele só falava assim, isso daqui tá falando isso, isso e isso. Você vai ficar ouvindo sobre isso? Você sabe que a gente acredita, você sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, instruir, assim, não era só não, essa rigidez que também a gente não pode ter. Mas com a instrução, a criança já percebe. Ela fala, né? Isso aí não é de Deus. Ela mesma já vai tirar daquilo. Não vai dar seguimento a isso. Exatamente, porque hoje adulta, eu tava conversando com meu pai e falei, pai, você sabe que eu vi tal coisa na televisão e eu ouvi uma música estranha assim, e eu vi assim tal coisa. E assim, isso não foi que eu fiz sozinha. Eu aprendi.
Meu pai sempre me ensinou. Presta atenção no que você tá ouvindo. Vê se isso bate com a palavra. E agora, na fase adulta, eu consigo, né, me proteger. Sim. Porque eu você fui foi protegida. instruída. Fui instruída. Te ensinaram a fazer o que é melhor. Uhum. Tudo bem que às vezes a gente acaba sendo meio rígido. Uhum. Mas é pro bem. É a gente não necessário, faz né? nada para fazer. Não, vou fazer só porque eu quero. Não, eu vou fazer porque eu amo meu filho e eu quero o melhor para o meu filho. Uhum. Não vou deixar ele fazer qualquer coisa. Não vou deixar ele participar de qualquer coisa. E vocês, por si mesmos, e na oração, que a gente faz a cobertura da oração, Deus vai mostrando, Deus vai ensinando. Deus fala, tá vendo? Ó, eu falei para ele ir por aqui, porque por aqui não é legal. No caso agora desse monte de criança que vai para a escola, a gente não sabe o que se passa, mas ora, pega o seu filho, nem que for 2 minutinhos, ora com o seu filho, ensina a ele que a proteção vem do Senhor. Que se o Senhor não guardar, envolve o sentinela, né? Eu não posso estar 24 horas com meu filho ali guardando. E mesmo que eu esteja, tem coisas que eu não vou conseguir. Por exemplo, um tiro. Eu não vou conseguir proteger meu filho de um tiro. O tiro vai pegar em mim e vai pegar no meu filho. Mas assim, eu creio num Deus que pode me guardar. E se algo acontecer, Deus vai me ensinar o que eu vou aprender com essa situação. Sempre tem uma lição. Sim. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada de qualquer jeito. Então assim, filhinho, você vai para a escola agora. Então para aqui com a mamãe. Dá a mãozinha para a mamãe, vamos orar. Vamos pedir a proteção do Senhor, porque Deus vai te guardar. Se algo acontecer, é porque Deus também permitiu que acontecesse. E você vai aprender algo que Deus vai te passar. Como você mesma disse. Você foi instruída pequena e hoje você está blindada. É isso que a gente tem que fazer com as crianças. E tudo entra. O espiritual, entra assim nas regiões celestiais, tem uma guerra. Sim. E o diabo achando uma brechinha, ele vai atacar. E não só as crianças. Agora tem sido, o foco dele está sendo crianças. Sim. E eu acredito por que ele está mexendo com as crianças. Porque a criança é o futuro. Sim. Então, se eu acabar com a criança agora, eu estou acabando com o futuro. Sim. E eu tenho orado, quando eu tenho orado, o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração sobre isso é: quando o faraó quis matar as crianças, surgiu Moisés, um libertador para a nação. Quando lá na frente quiseram matar também as crianças, surgiu Jesus. Então, e a gente não sabe se é uma criança específica ou se são várias. Mas uma coisa eu tenho uma certeza, é que essas crianças vão ser muito usadas na mão do Senhor. E por isso que o diabo tá com essa fúria, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer, mas ele já tá aqui há muito mais tempo do que a gente, então ele entende o mundo espiritual como está se movendo. Então, a gente precisa ter essa visão espiritual de que tudo é espiritual. E a gente precisa entender que se o diabo está atacando as crianças é porque ele está com medo, porque ele sabe que ele já é vencido. Porque lá na frente serão essas crianças que estarão à frente de tudo. Então, se agora a gente já começar a instruir essas crianças, lá na frente vai ter um superpoder de Deus. Exatamente, sobre elas, né? Sobre elas. Imagina, porque se a gente com pouca tecnologia, né, pouca informação, o Senhor tem usado pessoas assim, né, de uma maneira maravilhosa. Imagina o que vai ser dessas crianças lá na frente, instruídas pela palavra, com toda a tecnologia, com tudo na mão, né? Vai ficar pequeno pro cão, por isso que ele tá com tanta raiva, né? Ele já sabe ele tá atacando. Né? Ele não vai à toa, ele não vai aleatório. Ele tem os focos. Ele tem estratégia, né? Ele é muito bem articulado. Demais. Meu marido sempre dizia assim, o diabo, ele é tão perfeito no que ele faz que ele não trabalha 24 horas, ele trabalha 25. Porque você vai dormir, ele continua trabalhando. Exatamente. Porque ele é muito astuto. Então, para nós passar por isso, é pegar as crianças agora. Agora é o momento. Deus está falando, ó, morreram algumas? Morreram. Mas investe nessas crianças, instrua essas crianças. E lá na frente é o meu poder que vai ser muito maior.
Amém. Sobre essas crianças. Em nome de Jesus. Então, é estarmos orando. No dia da Páscoa, eu contei a historinha de que a última praga seria a morte dos primogênitos. Mas que todo judeu que passasse o sangue no umbral da porta, a morte ia passar, não ia pegar. Sim. E é isso que a gente tem que estar fazendo agora, blindando essas crianças. E a é gente o não momento, sabe, né? é agora. Já foi, já era para ter feito desde lá, não fez. Mas eu estou falando, eu estou dando a oportunidade de fazer agora. Então, o diabo está atacando, a gente tem que contra-atacar o diabo. Amém. Então, é instruir. É instrução, é o que está na Bíblia. O que a Bíblia fala é o certo. Instruir a criança. Eu bato sempre nessa tecla. Instruiu a criança, você vai ter um adulto firmado em toda a estrutura do Senhor. Então, esse adulto, não que ele vai ser perfeito, mas ele, com a base que recebeu lá de criança, ele vai saber lidar com problemas, ele vai saber que ele sempre pode contar com Deus, ele vai saber ajudar outras pessoas, ele vai passar o que é amor, porque é o que a Bíblia fala, toda a essência da Bíblia é o amor. Com essa coisa de internet, essa coisa toda de materialismo, o amor está ficando. E não pode. E não é um sentimento, né? Não. É uma decisão, o amor. Né? É se esforçar para. Eu né? tenho que amar. É o que a Bíblia me manda fazer. Jesus, quando perguntaram para ele, Jesus, foram 10 mandamentos. Ele falou, eu resumo em 2. Amar a Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo. Só isso. Olha, é difícil. Claro, eu vou amar. Aquele ele me deu um soco na cara, mas eu tenho que amar. Não é fácil. Mas é o que ficou. 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao seu próximo como você se ama. E como você se ama? Meu pai, ele falava uma coisa que eu tomei isso para mim. Ele falava assim, você gosta que gritem com você? Não. Então, não grite com outra pessoa. Você gosta que briguem com você? Não. Então, não briga com outra pessoa. Você gosta que te dê um murro na cara? Não. Então, você não dá um murro na outra pessoa. Isso é amor. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para outra pessoa. E assim eu fui. Então, acho que muito do meu controle é disso. Eu não quero ninguém gritando comigo. Eu vou ficar aqui, eu tô dando todo o direito dela gritar comigo. Então, eu não gosto de grito, eu não vou gritar nem com ela, nem com você, nem com ninguém. Isso é amor. E é ensinar as crianças nisso. Ensinar. Né? Então, acho que o que resume aqui a nossa conversa, porque a senhora estava falando, não quer dizer que vai ser um adulto perfeito. Não. Pode ser até que essa criança se desvie. Sim. Que, por exemplo, meu pai fala muito sobre isso. Ele falou, eu fui criado na igreja, mas me desviei. Só que aquilo que eu aprendi muito pequeno, e a igreja que meu pai foi instruído, não tinha a escolinha das crianças. E tinha, mas era muito precária. Então, não era assim. Né? E era assim. As crianças, elas iam para a igreja, para a escolinha de manhã. E o culto era à noite. Então, à noite, era no culto. Não tinha essa, vamos tirar as crianças agora. Não, ela já foi para a escolinha de manhã. Então, de noite tinha que ficar no culto. E como essas crianças ficavam no culto? Ou dormia ou ficava prestando atenção, ficava lá, né? quietinha, né? Não tinha essa, deixa a criança, solta aí. A criança vai lá no púlpito, o pastor tá pregando, volta. Não, a criança sentava e ficava quietinha. E assim, morreu alguém porque se comportou? Não, a criança é livre, deixa a criança é assim mesmo. Não, como a Lu fez com os dela. Eu também fiz com as minhas, sua mãe também fez com você. Não tinha essa, neném, deixa. Não, não deixa. Quantas vezes eu levantava e ia pegar um neném que estava chorando. Como eu tinha 2, né? 2. Sempre tinha alguém para pegar um, pegar outro. Então isso foi, e a partir disso foi que eu entrei para o Ministério Infantil. Porque perceberam que eu tinha esse trato com as crianças. Sim. Então não é criança faz o que quer. Criança não tem essa liberdade, essa individualidade, não tem nada disso. Criança é criança. Ela tem que ser instruída para ser alguém decente, alguém realmente que carrega o caráter de Deus. É você instruir. E assim, ao mesmo tempo que a igreja é um lugar onde a criança vai aprender de Deus, ela também vai ter um tempo de liberdade. Porque assim, na nossa igreja, por exemplo, dentro do culto, eles ficam quietinhos e tudo mais. Final do culto, a gente deixa eles livres, brincando, porque acabou o culto do jeito que a gente confraterniza falando, né, tá em comunhão falando,
qual que é o jeito deles de confraternizar, tá aí como eu? Brincar, né? E a gente deixa eles brincarem, para que eles sejam crianças. Eu sou bem chatona, né? Eu lá, antes de sair, eu falo assim, ó, sem correr, sem gritar. Porque às vezes tem alguém que tá pedindo oração. Sim. Precisa de um tempo. Você fala, lá dentro, não fica gritando, correndo. Pode brincar, mas não fica fazendo bagunça, porque no espiritual a bagunça atrapalha. Sim, então, sim. O pastor precisa estar orando por um enfermo. Tá atrapalhando. Sim. Então, assim, criancinha linda do meu coração. Entra, mas fica correndo, gritando. Mas pode, senta lá com seu amiguinho, troca lá o desenho que vocês pintaram na aula, ou vai conversar de alguma coisa. E eles já são tão assim, que eles já entram de amiguinhos mesmo. O Bernardo com a Bia, pra lá, pra cá, da mãozinha. É tão fofinho, né? Eles já estão tão instruídos que eles vão crescer assim. E se eles passam dos limites, a gente fala, ô, fulano, dá uma diminuída aí. E outra coisa que outro dia uma pessoa falou, eu falei, é bem isso mesmo. Cadê a tia Raquel? A tia Raquel tá cuidando das crianças. Acabou o culto, não é a tia Raquel que tem que cuidar mais das crianças. É verdade. É o pai e a mãe. E você conhece como é o seu filho. Se o seu filho vai bagunçar, você sabe que ele vai bagunçar. Então não é a tia Raquel que ali tem que ficar, criança, senta aqui e fica quietinho. Não. A tia Raquel foi lá na salinha, lá com as crianças. E é outra coisa que a gente fala errado também. Salinha, criancinha, cultinho, não. Saiu da sala, da aula, é com o pai e com a mãe, não é mais a tia Raquel. Claro que se precisar de ajuda, eu vou ajudar. A Lu, carregando um, eu carrego o outro. Não tem problema nenhum. Mas a tia Raquel é lá dentro. A tia Raquel não é depois que acabou o culto. E nem cobrar da tia Raquel. Meu filho tá tão respondão, a tia não ensina. Essa parte não é a tia Raquel. É pai e mãe, né? Papai e mamãe. E nem escola. Nem escola. Nem a escola. A gente tem visto muito isso, né? A terceirização da educação, né? Os pais terceirizam muito a educação. A escola tem que instruir a babá ou a babá eletrônica. Então, transferir né? os papéis. Ou a tia da escolinha, não. Eu aprendi muito na escolinha, mas a minha base foi dentro de casa. Foram os meus pais que renunciaram muitas coisas para me instruir. E é o que vocês falaram aqui em toda a nossa conversa. Instrua seu filho, converse com o seu filho, veja com quem ele está falando, vigie o seu filho, tome as rédeas dessa situação. Eu acho que se a gente pode finalizar aqui essa conversa que está maravilhosa, nós precisamos tomar os nossos papéis, né? Sim. Seja de pai, de mãe, de filho, de esposa, de marido, de mãe solo, de pai solo, mas nós precisamos parar de esperar no outro soluções que nós podemos fazer, né? É nossa obrigação. Que é nossa obrigação. Então a gente precisa saber disso. É sua obrigação. Você teve o filho? Você decidiu ter esse filho? Pode até ter sido, não estava planejado, mas você está com esse filho. Então, você precisa instruí-lo. Torna o seu propósito, né? Você direcionar o seu filho é o seu propósito, assim, né? Então, você tem que cumprir. Cumprir quando vem uma criança, eu sei que não é por acaso. Né? Vem uma, vem duas juntas, não é por acaso. É um propósito que se Deus colocou no seu caminho, você tem que levar. Então, faça direito, né? Sim. Claro que a gente não está preparado, não sabe, não conhece, mas busca ajuda. Sim. Né? Tem sempre, onde hoje a gente tem muito mais facilidade em materiais gratuitos, né? Tem muitos na internet. Já que todo mundo adora a internet, tem muito material bom também na internet. Busca ajuda e Deus vai direcionar. Se esse é o seu propósito, acho que você vai ser direcionado para isso. Sempre no caminho. Exatamente. Seguir, né? A gente precisa, né, tomar a nossa posição. Sim. É nosso. Eu falo muito, gente, eu não sou mãe ainda, né? E não sei quando casarei e serei, né? Mas eu sempre falo isso, quando eu tiver os meus filhos,
muitas coisas eu tô curtindo agora que estou solteira, porque então estar mais tempo com as minhas amigas, sim, viajar, né, trabalhar, virar dias trabalhando, me envolver nas coisas da igreja, assim, de uma maneira que eu não tenho nem tempo para respirar. Por quê? Porque agora sou só eu devo satisfação para mim e os meus pais, né? Mas quando eu chegar nessa fase, e eu sei que não vão ser flores, não estou aqui falando isso porque não sou mãe, gente, não me mata, internet. Eu sei que não vão ser flores, mas eu quero fazer igual os meus pais fizeram, igual vocês estão fazendo também. E a tia Raquel também fez, né? Porque as meninas já são adultas. Me dedicar, né? Dedicar a esse papel. Porque eu acho que, na minha concepção, o papel mais lindo de uma pessoa é criar outro ser humano. Não existe, assim, o serviço, o trabalho, você pode ser o expert no seu trabalho, você pode ser o expert no seu ministério, você pode ser expert em outras coisas, seu marido é excelente, uma esposa excelente, mas criar um filho... E eu não tô falando que criar um filho quer dizer que esse filho vai ser perfeito, que esse filho vai ser um pregador da igreja. Não, não é isso. Mas você se dedicar a outra pessoa, e a gente tá vivendo um tempo de muito egoísmo. Ninguém quer mais se dedicar. As pessoas querem viver pra si. Só que família, ela tem responsabilidades. E qualquer seja o seu papel dentro da família. No meu caso, que sou filha, eu tenho responsabilidades dentro da minha casa. E a gente precisa tomar para nós a nossa responsabilidade. Bom, queridas, a gente já está finalizando. Eu queria que vocês definissem o que é a maternidade para vocês. Porque a gente sabe, uma coisa a gente vai colocar aqui, não é fácil. Mães são guerreiras. E a gente está falando de mãe como um todo. Até as mães que elas precisam tomar a decisão de deixar os seus filhos com outras pessoas porque elas não têm condições para criar, elas também são. Sim. Essas mães que precisam de uma rede de apoio de pai, vó, a mãe delas, amigas, né, babá, elas também, elas estão tentando fazer o seu melhor. O que a gente conversou aqui não é para demonizar ninguém. É pra gente entender que cada um tá passando pelas suas dificuldades e está tentando fazer o seu melhor. E vocês estão dando dicas para que essas mulheres melhorem, né? E consigam, e até percebam, nossa, tem gente passando pela mesma coisa que eu, né? Tem gente também com as mesmas dificuldades. Então, tia, vamos começar pela senhora. Como a senhora define a maternidade? Para mim foi o ápice de todas as realizações. Assim, trabalhar, sim, sempre gostei muito de trabalhar. Me casar era o meu sonho. Mas mãe é assim, a cereja do bolo. Tá? Então foi a coisa mais fantástica que eu tive, que eu pude receber de Deus. Você gerar uma vida, carregar aquela vida dentro de você. Aí aquela vida sai, depende de você. Você cuida, você ensina. E aí, no meu caso, ainda não é o da Lu, mas de ter já as minhas adultas, alguém chegar e falar assim, sua filha é uma bênção. Sua filha é tão meiga, sua filha é tão educada, sua filha é tão dedicada. É uma delícia alguém chegar para você e falar isso do seu filho. Não é que a gente quer elogios. Só elogios, né? Mas é o gostoso de ver que você está fazendo uma coisa certa. Você está fazendo o melhor. Você está fazendo o que Deus determinou para você fazer. Assim, olha, a Letícia e a Larissa, elas são tão educadas. Graças a Deus. Sinal que deu certo, né, tia? Né? A gente investiu no que tinha que ser investido. Olha, eu chego na igreja, eu vejo as duas cantando, as duas no louvor junto com você. Você também é minha filha. É algo que não tem como... Eu falo orgulho. Orgulho é, sabe, até estranho de falar. Mas é uma alegria tão grande que brota no meu coração que se eu pudesse eu fazia tudo de novo, sem reclamar, sem pestanejar. Porque é a cereja do meu bolo. É a criação. Ser mãe e ter cuidado das minhas filhas. É muito bom. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Aí, Lelê! Deu certo! Deu certo, é uma bênção.
Hoje o tio Chu, a gente... O que a gente fez essa semana, hein, Letícia? Que eu tô lembrando que hoje o nosso chefe de produção também é assim com a gente. Que vocês aprontaram. Olha, eu tô lembrando ainda. A gente vai subir, daqui a pouco vai ter conversa da produção, vai ter direcionamento. E você, Lu, com seus 2 nenéns lindos? Ai, eu sou suspeita pra falar, né? Mas eu tô no processo de encaminhá-los, né? De levar eles, direcioná-los nesse propósito, né? Que é o que a gente quer. Mas acho que minha definição é amor incondicional. É algo que é surreal, assim. Eu converso com outras amigas que se tornaram mãe recentemente, ou que são mães da mesma época que eu, um pouquinho mais velhas, né, nessa função. Mas a gente descobre o amor incondicional quando a gente tem um filho, né? Às vezes a gente sofre tanto por alguém, né? Um amor de relacionamento, homem e mulher. Tem o amor de pai e mãe, que é muito grande. Mas quando você tem seu filho, nossa, você quer o melhor para ele, né? Você quer o melhor para ele, você quer muito mais do que para você mesma. Sim, né? Então, é aprendizado todo dia. Todo dia você aprende, você amadurece, você começa a pensar no outro sem querer nada em troca. Eu acho que é o primeiro amor onde a gente olha pro outro, eu amo de graça. Eu amo e não preciso que você me retribua, né? Mas deixa eu te amar, né? Eu acho que ser mãe, ser pai é isso. Você olhar pro outro e falar assim, ó, não precisa fazer nada, deixa, eu faço, eu te amo, e tá tudo bem, né? Eu acho que essa é a minha definição de maternidade. e trazendo pro nosso contexto, né, cristão, é a gente entender que a família, ela é uma pincelada do que é o amor de Deus por nós, né? Quando a Lu fala, é um amor incondicional, né? É o amor de Deus por nós. E na palavra do Senhor diz, pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho? É quase impossível uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho. Mas ele fala, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Então, a gente sabe que talvez você esteja ouvindo isso e você não desfrutou dessa maternidade com a sua família original e não está conseguindo desenvolvê-la, né? Você pode ser mãe e não está conseguindo desenvolver como você gostaria desse amor condicional, porque a gente sabe também de mulheres que relatam. Eu não consigo lidar com a maternidade, para mim é muito difícil. Mas em Deus, saiba que o Senhor pode ensinar. Ele nos ensina, ele tem instrução para absolutamente tudo. A Bíblia é um manual para a humanidade. E ali ele te ensina a ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa. Ali estão todas as instruções que a gente precisa. E em nome de Jesus nós declaramos que você viverá na sua família de origem, na sua família que está por vir, você viverá grandes realizações, que todo trauma seja quebrado em nome de Jesus e que você viva isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, foi incrível! Muito obrigada. Deixa eu falar aqui. A Lu estava super nervosa. A produção parece que ela estava nervosa? Soltinha. Foi tudo maravilhoso. Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Nós que agradecemos. Venham mais vezes, a casa é de vocês. Só chamar. Igrejas, um beijo para vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. A gente agradece vocês. Entre nas nossas redes sociais, acessem nosso canal, curte, dá joinha, se inscreva no nosso canal. E a gente está sempre aqui no podcast Estúdio 3, esperando vocês para falar mais de Jesus. Um beijo, igreja. Deus abençoe.